Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à aula de Geografia. Pessoal, lá no livro de vocês, para acompanhar essa aula, vocês vão ir até a página 248, ok? A abertura do livro de vocês fala sobre as paisagens naturais. Lá no sexto ano, nós estudamos o que eram as paisagens, né? Lembra que a gente falou várias vezes que as paisagens eram tudo aquilo que os nossos olhos conseguiam enxergar, né? Então, existem as paisagens que são naturais e as paisagens que são culturais e as paisagens mistas. Naturais, como o próprio nome já diz, né, são as paisagens criadas pela própria natureza. Culturais são aquelas, né, que o homem cria. E as paisagens mistas são aquelas que têm coisas, né, que foram construídas pelo homem e coisas que são naturais. Na abertura do livro de vocês, ele tem algumas perguntas lá para vocês definirem o conceito de paisagem. Então, vocês vão fazer isso de acordo com essa explicação que eu estou dando agora para vocês e de acordo com aquilo que vocês lembram lá do sexto ano que nós estudamos no ano de 2019. Ai, que saudade. Pessoal, então, para que a gente possa dar sequência, né, ao nosso conteúdo, eu gostaria que vocês virassem a página do livro de vocês até a página 250, onde existem dois mapas. Esses dois mapas, né, eles têm como características o clima, né, e a vegetação. O que é que o clima e a vegetação têm a ver um com o outro? Então, o clima e a vegetação, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque o clima ele vai definir, né, qual o tipo de vegetação que vai existir numa determinada região, num determinado local. Para que a gente possa pensar de uma maneira mais abrangente sobre isso, eu gostaria que vocês imaginassem, por exemplo, um deserto, né? Em um deserto, o que nós temos? Nós temos poucas chuvas, né? Não, os rios são praticamente inexistentes, os que existem não são rios perenes, eles são rios que têm, né, durante um tempo do ano ali, mas depois eles acabam secando, então são rios temporários. E em contrapartida, a vegetação das áreas de deserto é praticamente nula. O que nós temos, né, são aquelas árvores mais espinhentas, os cactos, né, que não possuem muitas folhas e que conseguem se manter durante muito tempo sem muita água. Esse tipo de vegetação consegue se adaptar a regiões que tenham mais chuvas? Consegue. Mas as vegetações que são de áreas que têm bastante chuva, como por exemplo as grandes árvores que existem na floresta amazônica, elas não conseguem, né, se adaptar a uma região de deserto. Então, as condições climáticas, elas vão definir o tipo de vegetação que vai existir num determinado local. Se nós observarmos as regiões mais quentes do nosso planeta e que tem bastante chuva, elas vão ter o tipo de vegetação bem parecido. Então, isso é possível verificar, por exemplo, no Brasil, né, na região do Amazonas, e também é possível verificar em alguns pontos da África, que tem vegetação bem parecida. Né? Ou então as regiões desertas, lá, o deserto do Saara. Né? A vegetação que tem lá é muito rara, né? É pouca vegetação, mas é muito parecida, né? Por exemplo, com a vegetação Então, a vegetação do deserto do Saara é muito parecida, por exemplo, com a vegetação do deserto do Atacama. Eu vou até trazer aqui para mostrar para vocês que fica mais ou menos aqui, ó, nessa região da América do Sul. Então, é muito parecido. Por quê? Porque a aridez, né, a falta de chuva, faz com que o clima seja muito parecido e, consequentemente, a vegetação dessa região também seja parecida. Essa atividade que vocês vão fazer lá na página 250, né, está perguntando se é possível traçar uma correspondência entre os mapas de clima e vegetação brasileira. Então, vocês vão fazer mais ou menos uma análise parecida com isso aí. E aí a gente vai para as paisagens naturais, as características naturais que nós temos aqui no Brasil. E para que a gente possa falar sobre as paisagens naturais, é necessário falar das condições climáticas brasileiras, né? O que é o clima? Para que a gente possa entender o que é um clima, nós precisamos diferenciar duas coisas, o clima e o tempo, que são coisas diferentes. O tempo
ele está relacionado com as condições diárias ou condições de algumas horas da nossa atmosfera. Um período curto, né? 1 mês, 6 meses, isso tudo é tempo. Então, amanhã, a previsão do tempo, né? Nós vemos a previsão do tempo no jornal, a previsão de amanhã, de depois de amanhã, de uma semana, né? Dos próximos dias ou até mesmo dos próximos meses. É previsão do tempo. Tem como fazer uma previsão climática? Não, não tem. Por quê? Porque o clima, ele é uma característica, né, de uma região, né, uma característica que é muito bem estudada por no mínimo 30 anos, para que você possa dizer, o clima daquela região é subtropical, o clima daquela região é temperado, o clima daquela região é um clima mediterrâneo, né? Então é necessário estudar durante muito tempo para você dizer qual é o clima. Então, quando a gente fala assim, nossa, hoje o clima está chuvoso, está errado, não é correto falar dessa forma. Nós temos que falar, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está seco, né? O único jeito que a gente pode utilizar para clima é numa gíria. Ah, o clima está tenso, aí beleza, né? Pode até utilizar. Mas no dia a dia não é clima, tá? É tempo. Então hoje o tempo está seco, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está muito nublado, né? Mas quais são, né, os fenômenos, quais são as características que vão fazer a condição climática? O que é preciso analisar para que a gente entenda o que é clima? Então existem algumas coisas, alguns fatores que nós precisamos analisar. Primeiro fator que está lá no livro de vocês é a latitude. A latitude tem a ver com a posição do lugar onde nós vamos estudar dentro do nosso planeta. Deixa eu tirar esse daqui, que eu ia mostrar para vocês depois, mas deixa eu tirar para não atrapalhar. A latitude, então, ela tem a ver com a posição em relação à linha do Equador, tá? Quanto mais distante da linha do Equador, maior é a altitude, tá? Desculpa, maior é a latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, maior é a latitude. Por quê? Porque aqui na linha do Equador a nossa latitude é 0, tá? Conforme ela vai se distanciando da linha do Equador, ela vai aumentando, tá? Então, nas altas latitudes, nós temos mais frio. Por quê? Porque os polos são mais gelados. Nas baixas latitudes, que é mais próximo da linha do Equador, nós temos calor, tá? Isso é uma regra. Então, a latitude ela vai influenciar diretamente. Quando eu falo para vocês, o Brasil, né, o norte do Brasil, o nordeste do Brasil tem uma baixa latitude, tá? Eu estou me referindo à linha do Equador, ela está muito próximo da linha do Equador aqui. Então, a gente já sabe que é muito quente, porque essa região próxima da linha do Equador, ela recebe uma iluminação muito maior, uma quantidade muito maior de energia solar do que essas outras regiões aqui por conta da inclinação da Terra. Isso a gente viu lá no ano passado também. Depois a gente tem a altitude. A altitude tem a ver com a altura, né? Por exemplo, no pico das montanhas é mais frio ou é mais quente? É mais frio, é mais gelado, né? Por quê? Porque a altitude é maior, é mais alto, a altitude. Então é mais gelado, enquanto que nas altitudes menores, mais próximos, né, do nível do mar, é mais quente, né? Por quê? Por que é mais quente próximo do nível do mar, né? Porque a gente tem o Sol, ele não aquece a atmosfera, ele vai aquecer o quê? Ele aquece a superfície, e a superfície é quem transfere o calor para a atmosfera. Então, quanto mais próximo do solo, mais quente. Quanto mais alto, né, mais frio vai ficando. E aí, pessoal, outro fenômeno é a maritimidade e a continentalidade. Os oceanos, eles levam muito tempo para aquecer, a água demora muito tempo para aquecer, mas em contrapartida, ela demora muito tempo para perder o calor. A mesma coisa acontece no continente. Nas áreas continentais, o Sol aquece muito rápido a superfície terrestre, né? As áreas que estão emersas, que estão fora da água, elas aquecem muito rápido, mas quando anoitece, perde o calor muito rápido também. Então a terra, o solo, as rochas, elas aquecem rápido, mas elas perdem calor muito rápido.
as águas demoram para aquecer, mas demoram muito mais tempo para perder calor, tá? Lembra que no ano passado a gente viu a questão da brisa do mar, né? Que durante o dia ela sopra de um lado, durante a noite sopra do outro. Por quê? Justamente, né? Porque o ar ele sopra das áreas, né, de alta pressão para as áreas de baixa pressão. E as áreas que são mais frias, né, têm uma pressão muito maior do que as áreas que são mais quentes. Sendo assim, durante o dia, né, o nosso continente fica, o nosso não, né, o nosso é aqui, mas eu vou mostrar a área continental aqui da África, o continente fica mais quente durante o dia, então a área de pressão do oceano é maior, então os ventos sopram do oceano para o continente. Durante a noite ocorre o inverso, o continente fica mais frio e as águas ficam mais quentes. Então, os ventos vão soprar do continente para o oceano, em direção ao oceano. Podem fazer essa experiência na praia quando forem passear, tá bom? Continuando lá. A vegetação também influencia na condição climática, assim como a condição climática influencia na vegetação. Então, as árvores, né, de uma maneira geral, elas vão fazer com que o ambiente ele fique mais fresco, tá? Tanto é que se vocês observarem, as regiões onde a gente tem muito asfalto são muito mais quentes do que as regiões onde a gente tem grama. E isso é observado principalmente nos parques, nas grandes cidades. Outra coisa são as massas de ar. Agora sim, eu vou pegar meu papelzinho para pôr aqui. Então, vamos lá. O que são massas de ar? Então, as massas de ar... Opa, caiu um. Tá vivo. As massas de ar, pessoal, elas são quantidades, né, porções de atmosfera que vão soprar de um lugar para o outro, juntamente com o vento. Só que quando esse vento ele se desloca de uma área para outra, essas massas de ar se deslocam, elas levam as características de um lugar para o outro. Então, se o lugar é muito frio, ele vai levar a característica fria para as regiões quentes. Se o lugar é muito quente, ele vai levar essas características de temperaturas quentes para os lugares mais frios. Aqui no Brasil, a gente tem a massa equatorial atlântica, que é essa daqui, né, que vai trazer, né, ó, a linha do Equador está aqui, então ela é uma massa de ar quente, que traz umidade, né, dos oceanos para dentro do continente, ok? A massa equatorial continental, que se forma aqui ó, no norte do Brasil, ela também leva essas características de ar quente para essas regiões aqui do Brasil, tá? A massa tropical continental, ela se forma aqui nessa região da Argentina, né, e leva frio para o Brasil. E a massa tropical atlântica leva calor também aqui para dentro do Brasil. Mas tem um detalhe, gente. Essa massa aqui, né, ela também é influenciada por uma outra massa que não está constando aqui, tá bom? Que é a massa polar. Tá? A massa polar ela vem aqui do sul e traz bastante frio, principalmente para a região sul do Brasil. Mas tem um detalhe. Quando nós temos o inverno aqui no Brasil, essas massas elas chegam a influenciar até aqui no norte. Já no verão, elas perdem a intensidade, essas massas frias. E essas massas quentes ganham intensidade, trazendo mais características quentes para o sul do Brasil. Então, as massas de ar, elas vão funcionar como um regulador de temperatura no nosso país, tá? Então, as massas frias, elas ganham força durante o inverno e perdem força durante o verão. E as massas de ar quente ganham força durante o verão e perdem força durante o inverno. Tá ok? Esse conteúdo, ele tá todo lá no livro de vocês para vocês observarem. Qualquer dúvida podem cadastrar lá no sistema da escola, ok? Eu vou deixar lá relatado quais são as atividades que vocês devem fazer. Fiquem com Deus, um grande abraço, continuem se cuidando. Saudades!